Nossa palavra nessa manhã é uma palavra que tem como objetivo te levar a você experimentar uma posição em Deus, uma posição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, irmãos. Essa palavra é uma das palavras mais fundamentais do Evangelho. A palavra é: por que motivo estou aqui? Por que motivo existo? Por que motivo Deus me deu a vida? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da existência? Qual o sentido de eu ter sido gerado, ter vindo ao mundo exatamente neste tempo, neste século, ou no século passado, se você nasceu no século passado, não é? De você estar em Cuiabá, de você estar no ano de 2017, né, de você estar com essa família, com nesse ambiente, nesta igreja. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E nós precisamos entender e crer e receber esse propósito nas nossas vidas. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão à busca desse propósito. E elas estão buscando onde? Uma boa parte busca nas realizações profissionais, é ou não é? Nos estudos, busca em alcançar algumas coisas. Algumas pessoas acham que o propósito delas é família, casar, ter filhos. Elas creem que isso já é o propósito que Deus deu a elas, não é? Outras podem achar que esse propósito são sonhos ambiciosos, aspirações grandes, não é? Marcar a história, deixar um legado, né? Eu tenho ouvido isso esses tempos agora, né? Você precisa deixar um legado. E aí a gente fica: meu Deus, que negócio que é esse? Né? O que eu faço para deixar um legado? Minha vida está muito medíocre, eu não vou deixar nada, nem um legado, não é? Você pode até entrar em aflição, em angústia por causa disso. Mas eu quero nessa manhã, com a graça de Deus, poder te ajudar. E quem sabe simplificar um pouco tudo isso. Simplificar e trazer isso para um centro. Trazer isso para algo que é fundamental e poderoso. O fundamental é que tudo começa em Deus. Tudo veio de Deus e tudo volta para Deus. Então o início de todas as coisas se dá onde? Se dá em Deus, se dá no Criador. Olha o texto, Colossenses 1,16. Pois nele, em Deus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam as coisas físicas, sejam as coisas espirituais, sejam as coisas materiais ou imateriais, não é? Ele diz também: sejam tronos ou soberanias, poderes, domínios, qualquer coisa que exista, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluias! Então você já começa a ter a dica, né? Você foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. Só de compreender essa verdade simples, você já resolve muita coisa na sua vida. Você já tira muita angústia desnecessária. Você já tira muita peleja, pensamento, né? Questionamentos, para os que gostam de palavras difíceis, né? Elucubrações, não é? Tira essas inquietações da sua mente e do seu coração. Ou seja, quando você compreende que tudo começa em Deus. E essa busca do sentido, essa busca do propósito, é algo que já vem de muitos anos, de muitas décadas, milênios mesmo, através principalmente dos pensadores, filósofos, né? E eles tentam explicar, eles tentam trazer um sentido para a vida, um sentido para a existência. Mas a maior parte, ou basicamente todos eles partem do princípio errado. Qual que é o princípio? Ele parte do homem. Ele parte de você, ele parte
do entendimento antropocêntrico. O que é antropocêntrico? Antropos ou antrofos é homem, né? Cêntrico você já sabe, é o centro. Então, um entendimento antropocêntrico é que o homem é o centro, e que tudo gira em torno do homem. Esse entendimento antropocêntrico é que leva à angústia, é que leva as pessoas a buscarem sentido nelas mesmas. Você pode ver que a literatura mais vendida hoje é chamada literatura de autoajuda. Toda a literatura de autoajuda, mesmo as evangélicas, são antropocêntricas. Elas partem do homem para alcançar alguma coisa. Elas não partem de Deus para o homem. Não sei se você já ouviu frases, né? Mais embaixo aí no seu boletim eu coloquei algumas frases. Por exemplo, dê importância aos seus sonhos. Já ouviu isso? O homem é aquilo que ele sonha. Eu já ouvi isso, né? Houve uma época que até eu falei essa frase, enganado, né? O homem é aquilo, ele é resultado dos seus sonhos. Outro é, defina claramente seus valores. Seus valores são aquelas coisas inegociáveis do seu caráter, e é ela que vai te definir. Estabeleça algumas metas. Isso aí é todo dia, não é? O mercado está aí para te dizer, se você não tiver metas, você está fadado ao insucesso. Defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, não é? Parece que você está numa palestra de marketing, né? Seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais, não é? Olha, você que tem uma equipe de venda, você está pronto para ministrar essa semana para eles. Aproveita, traga eles ao culto, né? Eu quero dizer para você que tudo isso aqui é antropocêntrico. Tudo isso aqui é humano. Isso tem algum valor? Tem. Em que sentido? Que você vai alcançar as metas. Pode ter certeza. Pessoas perseverantes, pessoas dedicadas, pessoas consagradas, pessoas que vão à luta, vão alcançar ou não vão alcançar? Vão. Eu conheço um monte de gente que alcança. Mas alcançar aquilo que você aspira não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para a sua vida. É isso que você precisa entender, não é? Alcançar essas coisas, eu vejo muita gente alcançando. E muita gente alcança essas coisas, mas continuam tristes, angustiadas, desesperadas, infelizes, não é? Mal elas descansam de algo, elas já querem mais. E cada vez as metas aumentam porque ela tem uma adrenalina, uma felicidade aparente que está em alcançar novos objetivos. Eu quero dizer para você, é gostoso alcançar objetivos? É. Eu sou uma pessoa focada em objetivos, eu gosto de metas, eu tenho alvos, eu vou à luta. Tem várias dessas coisas aqui que eu uso para a minha vida. Mas eu quero te dizer que isso não tem a ver com o seu propósito, pelo qual você nasceu, pelo qual Deus te criou. Vocês estão me entendendo? Agora, a maior parte das pessoas gastam quanto por cento das suas vidas nessas coisas aqui? A maioria das pessoas gastam 100% da sua vida nessas coisas aqui. Correndo atrás dessas coisas. E não param para perceber que Deus tem um propósito acima dessas coisas para elas. Acima dessas coisas, não é? Então, as pessoas podem ser bem-sucedidas e devem ser bem-sucedidas. Eu creio assim. Eu não creio em teologia da prosperidade. Eu até acho estranho esse negócio, teologia da prosperidade. Como se houvesse um compêndio, né? Houvesse todo um princípio teológico da prosperidade. Não, irmãos. Eu creio que há uma prosperidade na teologia. Estão entendendo? Uma prosperidade para aqueles que creem em Deus. Há uma prosperidade para aqueles que estão no propósito de Deus. Agora, você precisa entender que há algo que é mais definitivo. Há algo que é mais central na sua vida. E este algo é Deus. E Ele se revela através de quem? De Jesus Cristo. Então, o que é central na sua vida? Central é você estar em Cristo, você estar em Deus e você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é o central. Isso é o central. Eu acompanho pessoas aqui e é muito gostoso você ver isso quando? Quando da conversão. Já reparou?
As pessoas chegam antes de se converterem, elas estão o quê? Elas estão bem assim, correndo atrás das coisas, das metas, dos alvos e buscando, né? E elas estão naquele frenesi, naquela coisa louca, e elas estão muitas vezes estouradas, arrebentadas, destruídas, destrói a família, destrói os filhos, destrói a saúde, não é? Aí ela chega e encontra-se com Deus, ela encontra-se com Jesus. Você já reparou? De repente, tudo muda na vida da pessoa, não é? Sim ou não? De repente, parece um sorriso no rosto, que tinha meses, até anos que não aparecia. De repente, aparece um sentido para a existência dela. De repente, essa pessoa, ela encontra um motivo para viver. De repente, essa pessoa, ela recebe algo precioso. Não é que a Bíblia diz que a salvação em Cristo Jesus é o dom mais precioso, é a pérola de grande valor, é o tesouro escondido. Ela pega, ela recebe isso e a vida dela é completamente transformada. Aleluia! Maior lugar de você ver isso é através da transformação que acontece em uma conversão genuína e verdadeira diante do Senhor Jesus. Eu tenho acompanhado aqui quantas delas para a glória do Senhor Jesus, não é? Irmãos, irmãs destruídos, derrotados, irmãos, né, que praticam macumba, candomblé, prostitutos, traidores, toda sorte de mal. De repente tem um encontro com Jesus, essa pessoa vira uma joia preciosa. Por quê? Porque ela encontrou propósito para a vida dela. Porque o propósito vem de Deus e vai para Deus. O propósito de Deus para nós é um propósito eterno. Ele é um propósito que invade a eternidade. Ele não é só um propósito para esse tempo aqui. Ele não é só um propósito para essa vida aqui. Na verdade, irmãos, nós colocamos muito mais energia, muito mais atenção, muito mais do nosso tempo para as coisas presentes do que para as coisas futuras. Sendo que o propósito futuro é muito maior do que o propósito presente. Sendo que o tempo de cumprir esse propósito aqui é muito menor do que aquele na eternidade. Então, em Deus eu preciso estar nele e crendo que o propósito dele é um propósito eterno. É um propósito eterno de antes de eu nascer e um propósito eterno depois que eu morrer. Amém, irmãos? Deus é antes de eu nascer e Deus é depois que eu morrer. E quem está em Deus está nele antes e está nele depois. Deus já cuidava de você antes de você nascer. Deus já sonhava com você antes de você nascer. Deus já estava em você antes de você nascer. E Deus está com você depois que você morrer. Deus vai estar com você na eternidade. Amém? Esse é o propósito eterno de Deus. Estar com Ele antes e estar com Ele depois. Por quê? Porque quem está com Ele antes e quem está com Ele depois, está durante ou não está durante? Está durante. Deus está presente durante o seu propósito sendo cumprido na sua vida. Então, viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos. E não você tentar usar a Deus para o que você deseja. Uma boa parte de nós ainda caímos nesse engano. De irmos para Deus só para alcançarmos aquilo que nós desejamos. E infelizmente muitas pregações, muitos ensinos em muitas igrejas estão voltados para isso. As pessoas são atraídas para Deus dar a elas o que elas precisam. Agora uma pergunta aqui, Deus quer dar ou não quer dar o que você precisa? Sim ou não? Mas mais do que dar o que você precisa, Ele quer que você seja atraído à pessoa dEle, amém? A você ter um relacionamento com Ele, a você ter algo profundo, algo tremendo, algo abençoador da parte de Deus. E olha aqui para mim, irmãos, eu preciso falar coisas práticas para você também. Não pense você que não há dias da minha vida que eu levante, que eu acorde e parece que tem um vazio dentro de mim. Essa é uma luta que nós vivemos com ela. Mas, por saber qual é a fonte, por saber de onde vem, eu sei aonde eu devo ir.
Estão comigo ou não? Então eu vou para lá. E lá é onde eu recebo o sentido. É lá onde eu recebo o favor, a cura. É lá que eu recebo a visitação do Senhor. É lá em Deus que eu sou preenchido neste propósito. Lá dentro de mim eu creio nisso. Amém? Ainda que eu amanheci, por exemplo, cansado, ou se eu amanheci preocupado com alguma coisa naquele dia, ainda que as minhas emoções, olha aqui para mim, as minhas emoções são contrárias à minha fé, os meus sentimentos são contrários à minha fé, pela fé que eu tenho nesse Deus Criador, pelo relacionamento que eu tenho com Ele, que eu desenvolvi com Ele, eu posso ir a Ele, amém, irmãos? E receber a alegria de volta, receber o favor, receber a unção, receber a glória, receber, né, a bênção e permanecer nela. Permanecer nela. Por que eu estou falando isso? Porque muitos irmãos ainda não fazem isso. Ficam emocionalmente doentes, emocionalmente maus, e em vez de buscar a Deus, que é o centro de todas as coisas, vai buscar o quê? Sei lá, outras formas. Alguns buscam fuga. Dorme 2, 3 dias sem parar. Não é? É uma forma de sumir daquele sentimento. Outros ficam irados, ficam nervosos, né? E briga com todo mundo e acha que brigar com todo mundo é a solução. Outros, infelizmente, buscam os vícios. Alguns se afundam aonde? Na pornografia. Outros vão para o álcool. Outros vão para outras formas de vícios. Quero dizer para você, isso só vai te afastar do propósito. Isso só vai te afastar da solução. A solução está onde, meu querido? Em Deus. Diga a pessoa do seu lado, é Deus. O centro é Deus. Você veio de lá, e é para lá que você tem que ir, é para lá que você vai, é Ele que vai te dar o sentido de propósito, né? Então, as pessoas ficam, né, ou especulando, tentando achar propósito na especulação, mas nós sabemos que a melhor forma de encontrar propósito é através da revelação. Então, Deus tem se revelado a nós através da sua palavra, amém? Deus tem se revelado a nós através do Logos. O Logos é quem? É Jesus. A palavra do Senhor diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de quê? De graça e de verdade. Deus se revelou, Deus se manifestou, Deus encarnou através da pessoa do seu Filho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo é o Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Fala aí para a pessoa do seu lado. Deus com você. Mais alto. Deus com você. Isso. Por que eu estou falando para você falar mais alto, né? Para ver se isso entra dentro do seu irmão, né? Para ver se isso quebra a nossa resistência, às vezes nossa incredulidade, não é? Deus em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo dentro de nós, Cristo habitando em nós, cristocêntrico. Nós somos cristocêntrico, nós temos a revelação de Deus dentro de nós. E essa revelação nós recebemos através da sua palavra. Por isso que eu preciso me expor à palavra. Por isso eu preciso comer da palavra, beber da palavra. Por isso eu preciso ouvir da palavra. É a palavra de Deus que me leva a entender os propósitos dele para a minha vida. Aleluias. Deus se revelou através de Cristo. E Cristo é o Logos. Logos é a palavra. É a palavra encarnada. Eu gosto muito de ler os evangelhos, irmãos. Estava falando para os irmãos aqui, quando eu cheguei das férias, que eu estou fazendo novas leituras, né? Ou releituras. Releitura é você ler de novo. Lendo o evangelho na perspectiva da graça. Lendo o evangelho na perspectiva das falas de Cristo, dos exemplos de Cristo. Por quê? Porque ali
dita claramente a revelação de Deus para nós através dos evangelhos. Os apóstolos são bênção, as palavras são todas inspiradas pelo Espírito Santo. O Antigo Testamento é bênção, também é inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Você crê assim? Amém? Toda ela é. Mas é sempre bom você voltar aos evangelhos e pegar Cristo e ouvir a Cristo e ver o que Ele está falando. É ou não é? É tão precioso, irmãos, quando Ele fala: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, né, e aprendam de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você está com aquele fardo pesado, você fala: opa, alguma coisa está errada, eu preciso ir a Jesus e deixar lá esse fardo pesado. Jesus está o tempo todo convidando, Jesus está o tempo todo chamando, Jesus está o tempo todo de braços abertos, dizendo: o seu propósito está em mim. Ele conta as histórias, conta as parábolas, né? Como a parábola do filho pródigo. O que é Lucas 15? É exatamente o pai dizendo ao filho: eu te gerei, eu estou te esperando, você foi para longe, você está destruindo a sua vida, mas eu estou aqui te esperando. Aleluia! E quando você chegar, eu vou te abraçar, eu vou te receber, eu vou tê-lo novamente como meu filho amado. Amém? O tempo todo Jesus está chamando, o tempo todo Jesus está atraindo você a Ele. Então você precisa descobrir esse propósito através da revelação. Agora olha aqui para mim. Às vezes você tem dúvidas, mas se você tem dúvidas, você tem que perguntar a quem? A Deus. Pergunte a Deus. Pergunte a Deus. Eu fico tão maravilhado de ver irmãos que estão perguntando para Deus. E aí eles falam umas coisas da palavra assim que eu fico até arrepiado, irmãos. Porque são coisas que nem eu, já com quase 40 anos de vivência de igreja, nunca pensei naquilo. Eu falo: meu Deus, que coisa linda. Obra do teu Espírito. Mas por quê? Porque essa pessoa está perguntando para Deus. Porque essa pessoa está buscando de Deus. Porque essa pessoa está conversando com Deus. Essa pessoa está falando com Deus. E à medida que você fala com Deus, você tem o quê? Revelação da parte de Deus para você. Revelação. Revelação da palavra. Revelação do que você fazer. Revelação de como você fazer. Eu quero dizer para você, querido, que você precisa ter esse entendimento. Esse dia eu estava conversando, né, com Mira e falando até com umas pessoas íntimas. Eu falei assim: nossa, eu amo tanto o mato, né, fazendas, sítios, eu amo essas coisas. Mas eu entendi que Deus tem um propósito para a minha vida, servindo a pessoas. E lá no mato tem muito poucas pessoas, você reparou? Tem muito bicho, muito passarinho, muita coisa. E esse pessoal não precisa de salvação, né? E como eu fui chamado por Deus para cumprir um propósito de liderança entre pessoas, eu abdico disto. Eu abdico disso. Eu não teria problema nenhum, irmãos, de morar lá no meio do mato, lá no meio da selva, lá no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo. Lembra da canção? Aí minha esposa falou: você deveria ter casado com uma índiazinha, né? Ela é quase uma índia, né? Mas eu quero dizer para você o quê? Deus tem um propósito para a minha vida. E esse propósito para a minha vida passa por pessoas. E por passar por pessoas, irmãos, eu sou tão feliz na cidade. Aí eu aproveito tudo que a cidade tem de bom. Comida boa, não é? Lugares bons. E de vez em quando eu dou aquela fugida lá para o rancho fundo, né? lá para o meio do mato. De vez em quando eu vou lá dar uma espairecida. Mas eu quero dizer para você que minha alegria está em cumprir o propósito de Deus. Amém? Aí meu pai mora lá no meio do mato. Está lá no meio do mato de novo. Ele não está cumprindo o propósito? Está. O propósito dele é lá no meio do mato. E lá ele está feliz, e lá ele está alegre, lá ele está com Deus. Quem mora no meio do mato não cumpre um propósito de Deus? Cumpre sim. Quem mora no meio do mato e está em Deus, essa pessoa cumpre um propósito de Deus. Amém? Porque o propósito de Deus não está onde você está. Não vai definir a geografia, irmãos. É isso que você precisa entender. Nossos irmãos lá no Japão estão cumprindo o propósito de Deus na vida deles. Amém? Lá no Japão.
Aqueles que estão lá na África estão cumprindo o propósito de Deus lá, amém? Porque tem irmãos que acham assim, não, se eu for para a África, eu for ser missionário lá numa tribo que nunca ouviu, aí eu vou cumprir o propósito de Deus. Sai disso, querido, você está completamente abibolado. Você vai lá, se você for com esse pensamento, você vai lá e você vai ficar frustrado lá. Eu tenho um monte de colega que pensava assim, já foram e voltaram e não querem mais ir. Por que não querem mais ir? Porque eles foram tentando achar um propósito em fazer alguma coisa. E o propósito não está em fazer. O propósito está em ser. Ser o quê? Ser filho de Deus, ser servo de Deus, ser amigo de Deus, ser guardado para a eternidade com Deus, né? Ser abençoado, ser favorecido, ser santo, ser amado, não é? O propósito está em ser. Agora, todo aquele que é, olha o que eu vou dizer, todo aquele que é, ele expande o propósito. E ao expandir o propósito, ele faz. Amém? Mateus 22, depois você pode ler, a partir do versículo de número 22 de Mateus, a partir do versículo 37, Jesus responde dizendo assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua, e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus? Então, a perspectiva de Deus é relacional. Ele está dizendo simplesmente o quê? Ame o Senhor, o seu Deus. Ame a Ele com todo o seu entendimento, todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu corpo, com tudo que você puder. Você é chamado a amar ao Senhor. Amém? Domingo passado a gente tem repetido isso constantemente. Você só consegue amar a Deus porque Ele te amou primeiro. Diga para a pessoa, você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Aleluias. Não é? É o amor dele que me atrai cada vez mais a Ele. Agora, ele diz assim, ó, igual a este, qual que é? Igual a este mandamento, qual que é o segundo? Você já viu que esse quase ninguém pega nele? Ele fica como o pintinho feio, ele fica como a expressão que quase nem entra na conversa. Ele fica como o apêndice do corpo. Já repararam? Eu não vejo ninguém dando ênfase. Eu vejo muita ênfase no primeiro, o tempo todo. Mas a Bíblia diz que igual ao primeiro, semelhante ao quê? Igual ao primeiro, é o segundo. O segundo é você amar ao próximo como a si mesmo. E vou simplificar. Tem irmãos que ficam fazendo muita conjectura. Quem que é o meu próximo? O próximo é minha família, o próximo é não sei o quê, o próximo é o necessitado, o próximo não. O próximo é o outro ser humano. Estão me entendendo? É só isso. O próximo é o outro ser humano. Por quê? Porque você é da espécie humana. Amém? Amém, amém? Todo mundo crê nisso? Glória a Deus. Não é? Quem que é o seu próximo? É o outro da espécie humana. É só isso. Todo ser humano é o meu próximo. Eu não sou próximo dos animais. Eu não quero criticar ninguém. Por favor, não me levem a mal. Mas tem gente que trata cachorro como ser humano. Cachorro não é ser humano. Você não tem que tratá-lo como ser humano. Tem gente que trata gato, cavalo, né? Agora estão tratando até iguana como ser humano, tratando, né, porco como ser humano, levando para dentro de casa. Eu falo para você, você tem que tratar os animais como animais. Você não deve maltratar, você não deve violentar, você não deve fazer nada de mal com os animais. Estão me entendendo? Mas você não deve tratar como ser humano. Ser humano é para ser tratado como ser humano. Animais é para serem tratados como animais. Mas tem pessoas que fazem isso. E eu tenho reparado o seguinte, irmãos. Meu Deus, será que eu falo ou não falo? Oh, Deus, me dê graça. Fala, né, Thaís? Obrigado. Thaís está aqui me ajudando. Eu fico pensando, se algumas pessoas tratassem os seres humanos como elas tratam seus animais, as coisas seriam diferentes.
as coisas seriam muito diferentes. Possivelmente a obra de salvação já teria terminado. Não tinha mais ninguém sem receber ou conhecer a Jesus. Mas, de repente, um animal virou mais próximo de nós do que um ser humano. Você perdoa o animal vai lá, ele entra na sua casa, arrebenta com todos os seus sapatos, todas as suas sandálias, estoura a sua roupa, derruba seu armário. Você vai lá, Totozinho, vem cá, e beija ele. Não faz isso, tá? Da próxima vez eu vou deixar você para fora. Não é? Aí, o irmão ou um humano vai lá, arrebenta a sua porta, briga com você. Eu não quero mais te ver, sai daqui, vou chamar a polícia, e pá. Não é assim? O ser humano, você fica irado, você briga, você mete os dois pés no peito dele. Irmãos, quero te chamar você, não é que você não deva ter seus animais de estimação, não. Deve ter. Não sou nada contra isso. Mas eles têm que ter o lugar deles. Estão me entendendo? Por exemplo, tem irmãos que gastam R$500 por mês com o animalzinho de estimação e não é capaz de dar uma oferta de R$10 no culto para Deus. Você está entendendo o valor? O valor é o seguinte: tudo que tem valor, você põe a mão no bolso e investe. É ou não é? Pode reparar. Tudo que tem valor para você, você põe grana nela. Então, o reino de Deus, a igreja, a obra de Deus tem menos valor do que o seu animalzinho de estimação. Você gasta mais com ele do que você investe no reino de Deus. Vai fazendo as contas para você entender que lugar está o seu coração. Agora, não devo ter animalzinho? Claro que você deve ter, problema nenhum. Eu vou na casa dos irmãos e fico brincando com os animais. Não tem problema nenhum contra eles, não. Eu tenho problema, nem eu, não tenho problema com nada. Estou livre, estou na graça. Acho que quem pode ter problema é quem trata de maneira errada essas coisas. Por quê? Porque você precisa amar o seu próximo. O seu próximo. Mateus 28, 18 a 20. Eu amo essa palavra. Ela é o motivo da minha existência no que fazer. Jesus disse assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, é o que eu estou tentando fazer aqui nessa manhã, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho falado. Estão entendendo, irmãos? Isso é a segunda parte do mandamento. Entendeu? A primeira é amar a Deus, adorar, exaltar, glorificar, bendizer, santificar o nome de Deus, andar com Ele, receber do Espírito, viver no Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio de dom, ser cheio de alegria, né? Viver intensamente em Deus, glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, adorá-lo. Tanta coisa boa que você faz em Deus, para Deus, não é? Estar com os irmãos, adorando, exaltando, família, culto, unidade, presença, comunhão, glória, favor, unção, milagres, poder, não é? Tanta coisa boa da parte de Deus para nós. Amém, irmãos? Tudo isso para você, tudo isso para mim, para nós vivermos essa vida de Deus. Mas toda essa vida de Deus tem que ser o quê? Também amando ao próximo, transferindo para outra pessoa. E isso é fazer discípulos. Isso é levar esse amor às pessoas. Deus nos chamou para sermos discipuladores. Deus nos chamou para sermos pessoas que levam essa graça a outras pessoas. Isso é amar o próximo. Aí você entende o propósito. Não sei você, mas possivelmente você sabe do que eu estou falando. Tem maior alegria na sua vida do que, por exemplo, alguém da sua família que não conhece a Cristo e de repente ele conhece a Cristo e vai se batizar? Não é uma delícia? Uma das melhores coisas que acontece na face da terra, irmãos. Não é ele passou num concurso maravilhoso, todo mundo fica feliz, amém, coisa linda. Mas quando alguém entrega a sua vida a Cristo, irmãos, há uma festa, há uma alegria dentro de nós, é uma alegria nos céus.
Não tem coisa melhor do que alguém se dobrar diante do Senhor Jesus e receber como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é a maior demonstração de amor. Nós estamos aqui para isso, para amar, para cuidar, para ensinar, para discipular, para batizar, para dar graças, né? E estender graça, e amar, e perdoar, e querer nossos irmãos, e abençoar nossos irmãos. De que maneira? Orando por eles, indo até eles, conversando com eles, ligando para eles, não é? Falando a verdade em amor, manifestando graça, manifestando cuidado. Tudo isso é parte desse amor. E eu quero caminhar já para o final com você. Eu quero caminhar para o final na segunda parte. Você não é um acidente. Fala a pessoa do seu lado, repita para ela. Você pode até acidentar, né? Mas você não é um acidente. Lá em casa nós somos meio estabanados, né? De vez em quando a gente tromba, derruba as coisas. Você pode até ser um acidentado, né? Mas você não é um acidente. Você não é. Uma das piores zombarias que nós tínhamos quando eu era jovem, ainda no seminário, era uma expressão bem assim, que você é um aborto da natureza. Que coisa pior? Quando meus colegas não gostavam do outro, essa era a forma carinhosa de ele se referir ao outro. O seu aborto da natureza. Você não é isso. Né? Você não é algo que veio à existência por existir. Você não é batatinha, né? Saco de batata, e você foi derrubado aí nesse mundo e você saiu rolando por esse mundo. Mais uma batata entre as 7 bilhões de batatas que estão aí. Você não. Você não é um acidente. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jerusalém, a quem escolhi. Aí está Jesurum, mas a palavra certa aqui, a tradução dela é Jerusalém. Você é um escolhido de Deus. Oh, irmãos, nós precisamos falar mais isso. Você é um escolhido de Deus. Você é um chamado de Deus. Deus estava com você desde o seu nascimento. Você não foi um erro, não foi um infortúnio, não é? A sua vida, ela é um presente de Deus. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Pelo contrário, ele já o aguardava. Muito antes de ser gerado por seus pais, você foi gerado na mente de Deus. Oh, irmão, você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus te amava antes de você ser formado, que Deus já te via, que Deus já te desejava, que Deus já queria ter esse relacionamento com você, não é? Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, ou por sorte, ou por destino, ou por coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Lá no Salmo 138 diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus determinou cada pequeno detalhe da sua vida, do seu corpo. Oh, meu Deus do céu, Ele intencionalmente escolheu a sua raça, a cor da sua pele, seu cabelo, todas as outras características, porque a Bíblia diz, né, que tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Aleluias. O Senhor conhece cada detalhe. O Senhor te ama, Ele te quer. Ele decidiu o momento do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou os dias da sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz, antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Aleluia! Agora, você acha que Deus
tem pensamentos ruins para com você? Sim ou não? Não. Lembra de Jeremias? Capítulo 29, versículo 11. Irmãos, tem uns versículos que você pode fazer deles mantra. O que é isso, pastor? Que blasfêmia é essa? Não, mantra é um processo repetitivo. As pessoas repetem, até aquilo entrar dentro dela. Se é só isso, pega esse versículo, repete, memoriza, até isso entrar dentro de você. Está me entendendo? Porque sou eu, o Senhor, que tenho planos para você. Né? Planos não de lhe causar dano, mas planos de te dar esperança, de te dar um futuro, planos de te abençoar, planos de te fazer prosperar. Aleluia, né? Aonde você põe a mão, o Senhor abençoa. Aonde você põe a mão, você prospera. E não é por causa de você, é por causa do Senhor. Para de pensar em você. Oh, Deus tremendo. Porque por mim, irmãos, o que eu merecia? A morte. É isso que a palavra de Deus diz. Eu merecia a morte, não é? Eu sou completamente ruim, completamente mal, não há bem nenhum em mim. É pura graça, é puro favor de Deus, é Deus quem faz na minha vida. Aleluias. Eu creio tanto nisso, irmãos, eu creio. Eu creio e por crer eu vejo o milagre de Deus cada semana, cada dia na minha vida. Eu fico olhando, tem pessoas que não gostam de falar essas coisas porque parece que é glória para si mesmo, né? Mas eu digo para você, não tem esse sentimento no meu coração. Mas eu conheço muita gente que às vezes chega para mim e fala: pastor, que bênção, né? Esse dia mesmo eu estava com um colega nosso em São Paulo, muito meu amigo. Ele falou: Marinho, nesses últimos anos eu tenho acompanhado de longe a sua vida. Mas eu percebo que onde você põe a mão prospera. A obra avança, a igreja cresce, novos pastores vêm, prédios são construídos, né? Quando não tem nenhum recurso, o Senhor abre as portas para você. Aí eu fiquei olhando para aquilo, eu falei: é verdade, puro favor de Deus, pura bênção de Deus na minha vida. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou nada disso. Na verdade, as pessoas, se elas ficarem muito comigo, elas podem até se decepcionar, porque eu não sou melhor do que ninguém, sou igualzinho aos irmãos, mas só tem uma diferença às vezes, é porque eu creio que Deus tem planos para a minha vida. Eu creio que eu não sou um acidente. Eu creio que eu não fui nascido simplesmente para ser jogado aí no mundo, não. Eu creio que eu nasci com um propósito. E esse propósito é de ser abençoado. Esse propósito é de crescer. Esse propósito é de avançar. Esse propósito é de conquistar. Esse propósito é de ver o reino de Deus estabelecido na face da terra. E para que isso aconteça, precisa de recursos. Eu creio que Deus vai dar os recursos. Precisa de pessoas. Eu creio que Deus vai dar as pessoas. Você precisa crer. Precisa crer que você não é um acidente. Sua família não é um acidente. Você não nasceu por acaso lá nessa casa. Ah, mas seu pai nem te planejou. Seu pai te abandonou na infância. Olha aqui, meu querido. Seu pai e a sua mãe. Eu não quero desmerecer os pais e mães aqui. Mas eles só foram um instrumento de Deus para você ser gerado. Porque quem te gerou foi Deus, não foram seus pais. Estão me entendendo? Então, se o seu pai foi indiferente, se seu pai não cuidou de você, se seu pai te abandonou, se seu pai nem foi no cartório te registrar, saiba de uma coisa: você é amado por Deus da mesma maneira. Você só veio à existência porque Deus quis que você viesse à existência. Deus quis. Então você já está liberto dessas culpas todas. Você já está liberto dessa maldição hereditária toda. Porque agora você sabe que não foram seus pais que te geraram. Ah, mas eu fui gerado lá, meu pai foi lá adulterar e eu nasci desse adultério. Não tem problema, não foi você, foi Deus que te gerou. Mas pastor, lá no meio daquele adultério, no meio do adultério, porque para Deus não tem limites. Deus entra nas trevas e de lá Ele arranca o que Ele quer para Ele. O Salmo diz que trevas e luz para Ele é a mesma coisa. Tão poderoso esse Salmo, irmãos. Ele fala: não adianta você tentar se esconder, não adianta você fugir, não adianta você pegar e ir para o miolo da terra, não adianta você ir para o espaço, não adianta você ir para lugar nenhum. Não adianta você se esconder nas trevas. A Bíblia diz: para Deus, luz e trevas são a mesma coisa.
Ele não tem limites. Ou seja, Deus te gerou, foi Deus quem te fez. Seja liberto em nome de Jesus nessa manhã, amém? Seja liberto, viva a plenitude de Deus na sua vida, viva a glória de Deus na sua vida, viva o favor de Deus na sua vida, viva, 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 aleluias, vida abençoada, vida próspera, vida alegre, vida feliz, vida em Deus, cheio de Deus. Por quê? Porque você não é nada disso. Então Ele que decidiu o momento do seu nascimento, o seu tempo de vida, né? Deus programou onde você nasceria e onde viveria para o propósito dele. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria. Então não importa, não é? Eles, os seus pais, eles tinham o DNA que Deus queria para formá-lo. Amém? Eu disse aqui algo esses dias, e depois fiquei pensando nisso. Ah, como é poderoso isso. No meio de milhões de espermatozoides, você foi o escolhido entrar naquele óvulo da sua mãe. É ou não é? Você foi escolhido. Você foi premiado para entrar lá. Deus te escolheu quando você era um átomo, não é? Quando você era um ser unicelular. Unicelular. Ele te escolheu lá, não sei como, com a lupa gigante, ele separou aqueles milhões, pegou você e falou, você que vai entrar. Tchum, é você. Você crê nisso? Amém? Foi Deus que te concebeu. Foi Deus que te fez no ventre da sua mãe. Ô irmãos, quando eu vejo isso, eu falo, obrigado. Sabe, meus pais ficam bons nessa hora? Meus pais são especiais, o que é isso? Não é? Meus pais são queridos demais da conta. Afinal, eles emprestaram o corpo deles para Deus fazer com que eu nascesse. Amém? Meus pais foram só instrumentos do Senhor para que eu nascesse. Por isso que você é chamado a honrar pai e mãe. Estão entendendo agora por quê? Qual que é o valor de honrar pai e mãe? É porque eles foram os instrumentos de Deus para que você viesse à existência. Eles foram os canais de Deus para que você viesse à existência. Da mesma forma, você deve honrar seus pais espirituais. Eles são os canais de Deus para a sua existência. Ah, irmãos, esse assunto é um assunto que me vibra, me enche. Eu poderia ficar aqui por mais uma hora, mas eu sei que vocês querem almoçar daqui um pouco, né? Eu quero dizer para você que você foi gerado por Deus. Você foi concebido por Deus. E eu quero dizer para você, finalizando agora mesmo de verdade, na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Ele o fez por causa de você. Ele fez o jardim e colocou-nos dentro dele. Nós somos o foco de seu amor e o elemento maior de valor em toda a criação. A Bíblia diz, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Aleluias. Você crê que Deus fez um jardim para você? Deus fez. Olhe para a sua família, olhe para a sua casa, olhe para o local que você mora, olhe a oportunidade que Deus tem dado para você. É um jardim precioso. Ele te fez e colocou dentro dele. Ele te fez para que você tivesse um relacionamento com ele, para que você andasse com ele. Ah, meu Deus do céu. Oh Jesus. Oh Jesus. Ai, sabe que essas coisas me enchem tanto, porque às vezes eu fico pensando, às vezes a gente fica horas dando conselhos, é ou não é? Ouvindo, ministrando, é tão bom isso. Mas melhor do que isso, poder chegar e falar para você assim, ó, vem aqui, vamos junto com Deus, vamos ali com Deus, vamos ter um tempo de oração com Deus, vamos experimentar do Espírito dele. Porque a hora que você experimenta desse poder, dessa graça na sua vida ganha propósito, sua vida ganha brilho, sua vida
muda completamente. Onde havia desesperança, nasce a esperança. Onde havia tristeza, nasce a alegria. Onde havia dor, nasce a cura. Onde havia trevas, brilha a luz. Isso é tão poderoso. Isso é poderoso. Foi para isso que o Senhor te fez, para estar nele, para viver os propósitos dele, para experimentar o favor dele. E pode ter certeza que todas as coisas lhe serão acrescentadas. As promessas de Deus estão lá na palavra. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus é a presença, a glória, o governo dele. Eu sou um súdito, eu sou servo desse reino. Ele governa sobre a minha vida. Isso é buscar o reino. Buscar o reino é buscar o governo de Deus sobre a minha vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino, o governo, o domínio de Deus sobre a sua vida e a sua justiça. Qual que é a justiça de Deus? É Cristo. Busquem a Cristo. Cristo é que te faz justo. Quando Deus olha para você agora, Ele não vê mais você, Ele vê quem? Cristo. Por isso você é justo. A justiça de Deus é Cristo. Nós somos feitos justiça em Cristo. Sou justificado por Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias, aleluias. Convido você a ficar de pé nesse momento. Quero orar com você, quero orar. Mas eu quero que você ore não uma oração simples e comum somente, mas uma oração de quem realmente nessa manhã está profundamente desejoso, aleluia, de entender por que motivo você está aqui. Você entendeu o porquê você está aqui, e por você ter entendido, você quer adorá-lo, você quer glorificá-lo, você quer exaltá-lo. Nessa manhã Deus te chama para você estar com Ele. Vamos orar por você que quer assim uma oração mais específica, chamando você aqui à frente. Mas não é esse vir à frente aqui, entenda bem. Não é algo para te constranger. Não, é simplesmente porque você está dizendo: eu realmente quero algo mais.